dia, e a minha alegria, a alegria também da missionária Regiane, estar convosco e vos rever, tantos rostos amigos. Quero, na minha rápida fala, compartilhar convosco a alegria de transmitir a informação. Os irmãos são sabedores, nós estávamos servindo ao Senhor e a sua obra em Luiz Domingues. Quando estivemos aqui, ainda estávamos lá, onde estivemos por 4 anos, 1 mês e 4 dias, mas pela vontade de Deus, nós fomos transferidos na última convenção em dezembro para Joselândia, onde estamos trabalhando agora bem mais perto de casa. E como é bom, porque parte está aqui com o Antônio e a Alana, e aí é bem mais perto. Mas felizes por também podermos ser úteis na obra de Deus. Eu quero convidá-los para juntos abrirmos as nossas Bíblias no Salmo de número 23, para fazermos menção do último versículo deste Salmo e, em rápidas palavras, compartilhar convosco aquilo que trago no coração sobre esta porção da Palavra de Deus, aquilo que ela fala conosco ao nosso coração, e creio que, sem dúvida nenhuma, é uma mensagem para o coração de todos nós. O versículo de número 6 diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Neste versículo eu quero ficar com a parte A, a primeira parte, que diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Amados, não é tarefa fácil determinar-se em que momento da vida do salmista Davi ele compôs este salmo, e ele começou a cantá-lo e ele o escreveu. Haja vista que a vida de Davi pode ser dividida em 3 fases, em 3 momentos. A primeira, no campo pastoril, quando ele, até a sua adolescência, exercia a função, o ofício e o trabalho de pastor de ovelhas. A segunda fase é a fase do campo de batalha, a fase militar, onde ele esteve até depois dos 30 anos, quando assumiu o trono de Israel, tendo cumprida a promessa de Deus para a sua vida, porque o trono de Israel era uma promessa de Deus na vida de Davi. E a terceira fase, na qual é possível que ele tenha composto esse salmo, é exatamente quando ele, depois dos 30, assume o trono da nação de Israel, e então ele passa 40 anos agora como rei. Mas independente da fase, do momento em que ele tem escrito, como esta palavra é maravilhosa, porque o salmista Davi faz uma expressão e o Espírito de Deus a eterniza da sua palavra, e esta mensagem chega para nós, em que o salmista compartilha a fé, a confiança, a certeza plena, porque ele diz: certamente, dependendo da versão que você está lendo, tem a expressão certamente me seguirão, porque ele compartilha com os seus contemporâneos, e o Espírito de Deus compartilha conosco através da sua palavra, a Bíblia Sagrada, esta expressão de Davi, onde ele diz que, independente do momento, independente da circunstância, independente da situação, independente da hora, independente do local, se está bem, se está ruim, se tem saúde, se ela falta e a doença se manifesta, se está na bonança, se está de repente na escassez, se está na luta, se está sob perseguição, sob injúria, sob calúnia, ou se está em festa, em qualquer que seja o momento, e eu faço menção dessas questões, destas possibilidades, porque por todas elas o salmista Davi passou, mas em todos os momentos ele declara esta certeza: certamente a bondade e a misericórdia do Senhor vão me seguir, vão me acompanhar, isto será por toda a minha vida. Bendito é o nome do Senhor. Não é fácil determinar o momento,
Porque se nós olharmos, por exemplo, para o verso 1 do capítulo, nós vamos pensar e entender que este salmo pode ter sido escrito quando ele ainda era adolescente, estava no campo pastoril. Mas se nós olharmos para o verso número 4, abre a possibilidade de entendermos que o salmo foi composto quando ele estava nos campos de batalha, porque nós somos levados para aquele momento em que Davi se encontra numa aflição tão grande. É aí que ele vê, possivelmente, o passasse pelo vale da sombra da morte, porque a Bíblia diz que ele está diante de um rei e os seus príncipes dizem para ele: este não é Davi, o servo de Saul, o guerreiro de Israel? O que é que ele faz aqui? E passa na frente dele a possibilidade de naquele momento ser tido como inimigo e ser sentenciado à morte. E ele recorre à estratégia de fazer-se de louco e fazer com que salivasse de tal forma que a sua saliva, a sua baba descia nos cantos da boca, e ele, como um gato, esgravanhava, ele esgrateava as portas, os umbrais da porta, as laterais da porta. E o rei então diz: não me faltam loucos aqui para você ainda me trazer mais um desse. Mas ali era uma expressão clara. Davi não foi livrado porque se fez de louco, mas ele foi livrado porque a bondade e a misericórdia de Deus o estavam acompanhando e o estavam guardando, e ele saiu ileso, embora tivesse passado pelo vale da sombra da morte. Para caminhar para a conclusão da minha rápida reflexão, é muito provável que ele tenha escrito isso enquanto era muito jovem, porque ele fala de todos os dias da sua vida, dando a sugestão que ele poderia ter composto enquanto ainda era muito jovem. Mas quando ele fala que o seu pastor, o seu Senhor, prepara uma refeição que era característica dos reis, nós podemos entender que ele era o rei poderoso, o rei de Israel, quando ele compôs esse salmo. Amados, nós não sabemos em que momento foi, mas uma coisa nós sabemos: Davi diz para os seus e para nós que, independente da circunstância e do que acontecesse, o Deus dele está com ele para lhe guardar. Davi recorre aos dois dos atributos de Deus, e atributos incomunicáveis. Ele chama a Deus de bom. Ele diz que o Deus que é bom e que é bondade, ele estaria com ele todos os dias da sua vida, na forma da expressão da bondade. Mas ele também diz que o Deus que é misericordioso estaria com ele por todos os dias da sua vida, quando ele estaria na forma da misericórdia. Oh, queridos irmãos, eu tomo a palavra de Deus esta noite para dizer ao nosso coração: independente do momento que vivamos, que estejamos passando, ou que venhamos a passar, certamente que um Deus bom, que um Deus misericordioso, que a bondade do Deus que é bom, que a misericórdia do Deus que é misericordioso, elas não irão faltar na minha e na tua vida. Oh, bendito é o nome do Senhor. Às vezes a saúde falta, mas não falta a bondade. Às vezes a bonança falta, mas não falta a bondade. Às vezes a calmaria, às vezes a paz, ela pode faltar em função de algumas adversidades, mas a misericórdia de Deus nos acompanha, e ela nos acompanhará por todos os dias da nossa vida. Que o Senhor nos abençoe no seu amor para sempre.